Glória a Deus e a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Estamos entrando ao vivo, como vive o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas de outros ministérios, religiões. O Deus de toda a terra vai falar agora através da santa palavra que está encontrada na Bíblia Sagrada, e o qual o Senhor nosso Deus deixou para que o homem possa ter uma vida digna, possa ter um encontro com Deus e possa aí mudar a tua vida pelo sangue de Jesus, através da palavra sagrada. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6. Hoje nós estamos em campanha do cordão de 3 dobras. Amém? Só que Deus, quando Ele quer falar, Ele fala em qualquer momento da nossa vida, amém? E a palavra que Ele colocou agora foi essa, amém? Gálatas, capítulo 6, versículo 6, o título diz assim: o que o homem semear, isso também se fará. Amém? O que o homem semear, isso também se fará. O que é semear e ceifar? Você está plantando, você vai colher. Se você plantar coisas ruins, você vai plantar coisas ruins, você vai colher coisas boas. Não, né? Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você for mal, todo o seu corpo será mal. Amém? Então o que você semear é o que você vai colher. Se você semear o bem você vai receber. Se você semear o mal ele está à porta para te receber também. E é nisso que nós temos que tomar muito cuidado por ser cristão, e daquilo que nós falamos, e daquilo que como nós vivemos, nós temos que ter a responsabilidade de que nós vamos colher o fruto daquilo que nós estamos fazendo, se é de bom ou se é de ruim. Amém? Então nós temos um Deus que não deixa passar nada despercebido. Pelo contrário, muitas das pessoas acham que Deus deixa passar as coisas desapercebidas, que Deus não está vendo o que a pessoa está fazendo, que Deus não está vendo o que você está semeando, e o que você, às vezes você se engana, achando que Deus não está vendo o que você está semeando, mas aí depois você quer colher algo bom, mas se lembra do que você está plantando. Amém? Por quê? É que nem um casamento. O que você vai plantar no seu casamento? Você vai plantar no seu casamento que é a honra ao teu marido e a honra à tua esposa. Amém? E aos seus filhos. Então se você plantar o que há de bom na família, a família será o quê? Uma família abençoada, né? Abençoada por Deus. Mas se você semear a sua família como coisas ruins, fazer coisas ruins, sua família vai começar a receber aquilo que é de ruim, que Satanás é estrategista para destruir as famílias, usando as pessoas, ou usando o marido, ou usando a esposa, ou usando o filho, ou usando um parente, né? Mas nós temos que saber que nós estamos plantando. Porque eles podem plantar coisas ruins, mas o que você está plantando para Deus? O que você está plantando para você colher lá na frente? Porque muitas das pessoas se enganam, né? Elas mentem, elas roubam, elas traem e acham que essa semeadura não vai ter uma colheita, né? Elas enganam, então elas acham que não vai ter uma colheita sobre o que elas fazem. Tudo que nós fazemos vai ter uma colheita, né? Então nós temos que prestar atenção e parar de querer se enganar a si mesmo, achando que Deus, Ele não vai requerer as coisas da gente.
Ele vai requerer, porque se não fosse assim, já não havia obediência a obedecer a Deus, a obedecer a palavra, a obedecer o seu marido, sua esposa, ao filho obedecer o pai e a mãe. Então não haveria obediência. Amém? Não havia obediência. Para quê? E é isso, o mundo está um caos. Você pode ver a maioria das famílias, crianças hoje, de 5, 6, 7 anos, já xingam o pai, já querem bater no pai, já querem fazer tudo que acha que tem direito. Por quê? Por causa da semeadura dos pais. Da semeadura dos pais. Não é porque a criança, ela é ruim. É a semeadura dos pais que está tendo consequência nos filhos. Amém? É a semeadura dos pais. Ah, meu filho não presta. Quando você fala que seu filho não presta, quem não está prestando é quem está falando. Porque o poder da palavra e o poder de abençoar. Ainda que o seu filho erre, você tem que ensinar ele e não dizer que ele não presta. Quando o seu marido, sua esposa erra, não é falar o que não presta. É falar o que? É chegar a conversar e falar aquilo que está errando. Amém? Não é sair falando qualquer palavra torpe, porque essa palavra torpe, Deus vai requerer de você também. As suas palavras, Deus vai querer requerer de você também daquilo que você fala. E aquilo que você fala é o que vai acontecer. Amém? Então tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com o seu casamento. Tome cuidado com a sua família. Porque uma hora vai vir a lei da semeadura. Amém? E a hora da colheita. A hora da colheita é nós queremos culpar as outras pessoas. A colheita, ela vem quando começa a sua vida ficar atrapalhada e você não identifica que é coisa que você fez lá atrás que você está colhendo. Amém? Então você tem que tomar cuidado. É a mesma coisa um casamento. O casamento é um cordão de 3 dobras. Deus, o marido e a esposa. Se um trai, o que acontece? O outro não vê e nem sente. Mas você acha que na hora da colheita não vai aparecer a traição? Não vai aparecer o traidor? Vai aparecer o traidor. Então, nada fica impune e com Deus ninguém zomba. Amém? De Deus ninguém se zomba e fica por aí. De Deus ninguém se zomba e fica impune. Porque a punição de Deus vem para quem se zomba dele. Porque Deus não se deixa escarnecer. Amém? De Deus, ninguém se zomba e não se escarnece. A pessoa pensa que, mesmo não servindo a Deus, e a que serve a Deus, que ela pode zombar de Deus e não tem consequências. Amém? Tem consequências e às vezes muito graves. Por quê? Porque Deus está falando, o que o homem semear, isso também se fará. Amém? Então como é que eu vou ensinar, como que eu vou semear o meu casamento abençoado? Eu tenho que falar coisas boas, projetos bons, virtude no casamento, para que o meu casamento seja um casamento abençoado. E na hora das dificuldades, e na hora das diversidades, é continuar semeando a palavra, é continuar semeando o amor, é continuar semeando a dedicação, é continuar semeando aquilo que há de bom. Porque na hora da dificuldade é fácil semear o que é mal. Um não presta, o outro não presta, aí se acaba por causa da semeadura da boca e da língua. Amém? E ela vem esse tempo. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, com o que nós
queremos ser uma bênção, para que nós sejamos uma bênção, nós precisamos ter bons costumes, ter palavras que edificam, viver uma vida em amar, em perdoar sempre. Por quê? Porque isso é a virtude da semeadura e o futuro maravilhoso que você vai ter, né? Ainda que o mundo esteja tão mal, ainda nós temos que fazer o bem. Ainda que as pessoas, a grande maioria das pessoas estejam más, a cada dia mais, nós temos que continuar fazendo o bem. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instruiu. Amém? Quem instruiu? Deus está usando a minha vida para instruir você. Que a palavra de Deus, a vida com Deus, tem os seus momentos bons, mas tem os seus momentos difíceis. E Deus está mandando instruir, né, a igreja, o povo de Deus, que tem momento bom e tem momento difícil no Evangelho. O Evangelho não pode ser ensinado só as coisas boas dele. Tem que ensinar também as dificuldades que tem. Tem que ensinar também as diversidades que tem. Tem que ensinar também que vem vontade de você desistir. Vem vontade de você parar de jogar a toalha. Amém? O Evangelho tem que ser ensinado, tanto o lado bom, tanto as dificuldades que são impostas. Porque tem Satanás e os demônios que trabalham com a rebelião. E o que é uma rebelião? Acho que a igreja hoje não veio hoje não. Vocês estão ao vivo com nós? Conosco? Acho que hoje está todo mundo mudo. Acho que é o calor. Eu não vi um ar hoje na igreja. Por quê? O que é uma rebelião? Uma rebelião, ela começa por um. E esse um recebe o espírito de rebelião. E ele começa a conversar com outro. E ele começa a conversar com outro. E nisso ele vai fazer as pessoas se rebelar. Amém? Satanás, ele é estrategista para as pessoas se rebelar e para as pessoas fazer rebelião. Como ele fez no céu, né? No céu ele fez uma rebelião, né? Ele conduziu aos anjos a se rebelar contra Deus. Assim também é o ser humano. Ele se rebela e faz rebelião para que um fique contra o outro, para que um fale do outro. Então ele começa a semear a rebelião. Ele começa a ter aquele espírito da rebeldia. E esse espírito de rebeldia é o que é a rebelião. A rebelião é o espírito de rebeldia que não obedece a quem instrui. Amém? Porque se nós estamos sendo instruído, nós temos que o quê? Obedecer. Agora, quando eu não obedeço, eu crio uma rebelião dentro da igreja, eu crio uma rebelião no meu trabalho, eu crio uma rebelião na minha casa. Todo lugar, quando eu não obedeço, quando eu não quero uma instrução na palavra, eu crio uma rebelião. E aí que Satanás entra no coração da pessoa e a pessoa acha que ela está corretamente certa. Aí quando vem a colheita, então Satanás oferece para ela o espírito de rebeldia. E quando ela pega o espírito de rebeldia, ela acha que ela está certa. E ela fica tão cega que ela acha que ela é certa em tudo. Porque Satanás ele se fechou, né? E ainda conduziu os anjos a se fecharem, a se rebelarem por aquele que o instruía, por aquele que o criou. Amém?
Então, louvado seja Deus. Então Satanás isso, ele quer que você se rebela contra Deus, ele quer que você desacredita de Deus, ele quer que você murmura contra Deus, ele quer que você murmura contra a igreja, ele quer que você murmura contra o pastor, ele quer que você murmura contra tudo e contra todos, por quê? Ele quer entrar no teu coração para trazer aquele espírito de rebeldia. É onde o coração da pessoa fica inchado, fechado e duro é para poder tirar essa rebelião da pessoa, só quando ela vai... Sabe quando vai tirar essa rebelião dela? Quando vir a consequência, sabe do quê? Da semeadura dela. Aí diz que ninguém presta, aí diz que todo mundo é ruim, aí diz que todo mundo é isso, aquilo, por quê? Porque aquilo vai ter uma consequência. Amém? Vai ter uma consequência. Se eu tenho a minha esposa e eu fico falando só que ela não presta, que eu fico falando que ela não vai vencer, que eu fico falando que ela é uma derrotada, uma fracassada, aí daqui a pouco eu dou um beijo, ai amor, você é linda. Você acha que um beijo e amor, você é linda, depois de tudo que eu falei, a semeadura não entrou no coração? E para tirar aquela dor do coração? Então tome cuidado com o que você fala para o seu marido, para a sua esposa. Amém? Porque tem consequência. Então, aí você quer ter um casamento abençoado, e o que você está fazendo com o seu casamento? O que você está fazendo com o seu parceiro? Você está levantando ele ou você está destruindo ele? Aí quer que o casamento dure. Ah, eu casei até que a morte me separe. Ah, não, vai se separar antes, porque é o que você semeia no seu casamento. Né? O que você semeia no seu casamento é o que vai ser o futuro do seu casamento. Ah, mas eu tenho que ficar com meu marido, mas ele me bate, ele me xinga, né? Então, se isso tudo aconteceu, ambas das partes estão erradas. Por que chegou ao ponto de só um ser ruim e o outro ser bom? Alguma coisa precisa ser mudada. Alguma coisa precisa ser conversado. Alguma coisa precisa fazer em pró desse relacionamento. Mas uma coisa eu digo para você, sem medo de errar, sem medo de falar, quando entra em agressão, né? O que eu devo fazer, pastor? Você sabe o que você deve fazer? Sai antes que você morre. Ah, pastor, mas é até que a morte separa. Jesus disse que não pode se separar. Então você vai viver a sua vida inteira apanhando até morrer. Não. Não é isso que Deus quer. Não é esse o Jesus que nós servimos. Amém? Porque na causa de a mulher abandonar o marido e ir embora, Jesus diz para que está livre para o divórcio, sim ou não? Por abandono também. Amém? Aí você vê o cordão de 3 dobras, que é tão difícil de se quebrar, ele quebra. Por quê? Por causa da semeadura. Amém? Nós temos que tomar cuidado com a semeadura. Viu? As palavras tem que ser diferente. As palavras tem que ser palavras. Não é porque uma coisa foi assim que as palavras já começam a mudar. Ah, você é isso. Ai, para com isso, você é isso. Né? Então o que você está semeando? Aí depois você quer ser tratado com amor e com carinho. Né? Mas nós temos o Espírito de Deus. É aí que para nós vem uma grande bênção. Porque nós vamos passar por tudo isso, sendo maltratados, sendo humilhados, sendo xingados. E é nisso que nós temos que fazer o quê? Tratar bem
aqueles que faz tudo isso com a gente. Porque nós não dependemos do que façam para a gente. Nós dependemos do que nós fazemos para os outros. Amém? Se faz. Mas a pessoa está plantando bem. O bem ela vai colher se ela fizer na tua vida. E você? Está plantando o que na vida da pessoa? O mal? Então você não está pensando que é a pessoa que está te entregando o mal. É o que você está plantando. Agora, se ela te faz o mal, faz o bem. Amém? Então, Jesus ele vai deixar que uma pessoa vive num relacionamento, num casamento de abuso? É isso que Deus quer? Deus não chamou o cônjuge para andar numa vida abençoada, que ambos sejam uma só carne, como a palavra diz? E que Deus ajuntou, não separa o homem? Sim. Mas, em caso de abuso, espancamento, bater, amém? Aí eu já não aconselho que fica junto, né? Porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém. Amém? Para falar que você é minha e ponto final. Nesses casos. Amém? Agora que você casa, então já saiba tudo o que você tem que viver. Agora que você está casado, é tempo de você mudar o seu casamento. É tempo de você mudar a tua história. É tempo de você refazer uma nova história no teu lar. E é por isso que Deus deu essa campanha, para nós refazer uma nova história no nosso lar, para a gente mudar quem nós somos, para a gente mudar com o nosso cônjuge, para nós mudar com o nosso familiar, para nós mudar com os nossos filhos, e fazer o bem e não o mal. Amém? Porque Deus não quer que nós façamos o mal. Deus quer que nós façamos o bem. Por quê? Porque não vai pensando que vai ficar impune e que não vai. Amém? Glória a Deus. Vamos na palavra. Vamos no versículo 6 aí. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. De Deus ninguém se zomba. Não adianta desafiar a Deus, não adianta querer isso com Deus, não adianta zombar, porque Ele diz na palavra dele, de Deus ninguém se zomba. Não se engane, porque tem consequência também. Consequências graves. Amém? E aí não adianta achar ou querer mudar naquilo que você está sendo instruído, porque você se engana aí, que a palavra está falando, não se enganeis, né? Porque a maioria das pessoas se engana a si mesmo. Então eu falando, não se engana a si mesmo, que o que você está fazendo, eu estou vendo, as suas ações eu estou vendo, as suas atitudes eu estou vendo, a sua semeadura eu estou vendo. Aí depois você não vai querer que eu te abençoe nas coisas ruins que você faz. Amém? Aí Deus tem como abençoar uma pessoa que só faz coisas ruins? A pessoa que só fala mal? A pessoa que só tem palavras torpes? A pessoa que só fala coisas ruins, tem como Deus abençoar? Mas eu faço isso, e Deus não me abençoa. Por que eu não abençoe? Você tem que se rever, parar de se enganar, de achar que Deus não está vendo o que você faz no oculto. Às vezes você não pode estar na presença de algum ou de outro, mas Deus está te vendo em todo lugar que você está, e todas as obras que nós fazemos. Amém? Glória a Deus.
Deus vê tudo. Não adianta, de Deus ninguém se zomba. Deus vê a ação, Deus vê as atitudes, Deus vê cada coisa que nós fazemos. Glória a Deus. E louvado seja o nome do Senhor. E qual é o testemunho dessa noite, obreiro? Vem para cá. O obreiro tem um testemunho, mas ele recebeu uma o quê? Uma semeadura. Só um minuto. Pode ligar. Ele recebeu uma semeadura. Então o que foi plantado nele, instruído na palavra, finalmente hoje aconteceu? Aconteceu. Aconteceu algo maravilhoso na tua vida? Aconteceu. Mas por que você vai chorar? Não. Esse só vermelho é o quê? Deus é bom, pastor. É? É. Você está alegre? Muito. Está alegre? Tô. Por quê? Porque Deus realizou um sonho. E qual foi o sonho que Deus te realizou? Deus me deu uma carteira de motorista. Deus te deu uma carteira de motorista? Deu. É? Você fez o processo todo? Sim, eu fiz o processo todo. Mas como que foi o seu começo? Como é que foi a história para você chegar até ter a carteira de motorista hoje? Eu fui instruído, né? Pela palavra, né? Ah. E fui começando a semear. E a não parar, né? Tipo, eu entrei em uma conversa com Deus, né? Um propósito com Deus, uma nova jornada, né? Aí eu iniciei, tive atitude. Aí eles desacreditaram de mim, não gostaram no começo. Fala! E falaram que... Quem foi? Familiares, Fala! os próprios de casa. Quem foi? Meu pai e minha mãe não ficou felizes que eu tinha... O que eles falaram para você? Não acreditaram como que eu ia pagar, que não é assim, desse jeito, que sempre que eu fizer algo, tem que avisar para eles, eles não gostaram, entendeu? E aí? Mas aí eu tinha falado para Deus que era só eu só queria que ele fosse comigo, mais ninguém. E o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus deu a vitória. Deu a vitória por quê? Porque eu não desisti, perseverei, confiei, e eu semeei e eu colhi. Foi fácil? Não. Foi difícil? Bastante. Você tentou parar? Oxi, várias vezes. E o pastor falou o que pra você? Para não parar. Mas não era só assim, né? Não, para não parar, para continuar, né? Mas era bravo? É. Amém? E aí? E hoje Deus te honrou? Hoje Deus me honrou. Honrou? Honrou. Te deu a vitória? Me deu. E você está com a vitória no bolso ou na carteira ou vai chegar ainda? Vai chegar ainda. Vai chegar? Mas já está concluído? Já está tudo concluído já. E que mais Deus fez hoje para você? Deus já preparou tudo, né? Preparou tudo, né? Explica! Porque eu cheguei lá para fazer a prova e já estava tudo preparado. Eu vi Deus agindo em meu favor. Certo. E para finalizar, tinha que pagar mais alguma coisa? Precisava pagar uma taxa para enviar a carteira lá para o seu endereço. E essa taxa, você tinha dinheiro? Eu não tinha não. E o que aconteceu? Quem pagou essa taxa? Aí, Deus? Foi o próprio Deus que tocou no coração e abençoou, né? Abençoou? Você não tinha dinheiro, mas quem abençoou? Então, Deus tocou no coração do meu pai para abençoar. Amém? Finalizou recebendo uma bênção ainda, né? Foi. E o restante? E o todo? Quem te deu? Foi seu pai? Não, foi o próprio Deus. Você lutou para ter aquele dinheiro? Lutei. E Deus estava com você em todos os momentos? Sempre. Concluiu? Concluí. E hoje foi honrado. Foi honrado para a honra e glória de Deus. E a glória é de quem? É de Deus. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mas aqui você recebeu o quê? Uma semeadura? Sim, uma semeadura, né? Foi boa? Foi maravilhosa. Por quê? Porque a semeadura é quando a gente confiamos em Deus, buscando em Deus e não paramos, né? Nós devemos chamar a atenção de Deus. E nesse propósito eu vi que eu fiz, eu chamei a atenção de Deus. Pode falar. Por exemplo, quando eu iniciei esse propósito com Deus, eu subi um monte de joelhos para que eu chamasse a atenção de Deus.
Então, foi um sacrifício que eu tive para que Deus se agradasse de mim e ali me abençoasse. É, Assim? sim, Ninguém te ajudou? não, Só Deus. só Deus me Mas você ajuda. não vê Deus, como que você vai confiar tanto assim em Deus? É através pela fé. É pela fé? É. Você foi criticado? Vixe, bastante. Por quem? Por todos praticamente. Todos quem? Fala logo geral. Ah, o trabalho, família, parentes, tudo. Todo mundo? É? E o pastor também? Não. O pastor fez o quê? O pastor foi o único ali, foi como pai e como amigo ali, né? Porque às vezes eu chegava aqui chorando, desanimado, aí ele sempre dava uma palavra de vitória para mim não desistir. Não é assim não. Uma palavra para levantar, né? Você chegava chorando, o que você recebia? Uma palavra para Uma levantar. cintada, né? Uma lapada, né? Não tinha massagem não, nem no choro? Não, era só lapada só. É? Mas valeu a pena? Valeu muito a pena. Você quer carinho na hora se eu fazer carinho em você na hora da prova, você vai conseguir? Não, eu vou ficar frouxo. Então, tem que aprender como? Na lapada, né? Dá de ficar passando a mão na cabecinha, né? Ah não, porque para, desiste. Não! A semeadura foi boa desse lugar? Foi maravilhosa. Essa igreja é uma bênção para você? É uma O bênção. que ela significa para você? Ela é tudo na minha vida. O próprio Deus está aqui e Ele opera milagres. Amém? Aham. Glória a Deus? Glória a Deus. Então você está habilitado. Estou habilitado E agora. cadê o carro para nós andar? Já está ali na frente, já, em nome de Jesus. Já? Já. Aí sim, hein? Traz aí pro pastor lá pro monte. Amém? Amém. Você vai emprestar para mim? Com certeza, né? Você pensou duas vezes por quê? Com certeza, né, pastor? Com certeza, pastor. Você pensou duas vezes por quê? Não, mas lógico que eu vou, né, pastor? Porque... Mas você vai ter o seu, eu vou ter o meu, aí tá tudo certo. É. Quando só em casa, se porventura quebrar um, aí pega o do outro. Certo. Certo o quê? Tá certo, pastor. Sai, isso aqui não empresta não, que eu ver. Amém? Fala obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém? Amém. É isso. A semeadura. Louvado seja Deus. A semeadura é isso. Amém? Porque as pessoas, elas acham que eu vou instruir elas segundo elas pensam. Amém? Não é segundo elas pensam. É segundo aquele que me chamou e que me instrui para me instruir. Né? Porque imagine se eu fosse dar uma semeadura dele de derrota. Ele ia ser um derrotado. Né? Ele não ia chegar hoje aqui e contar um testemunho que Deus abençoou a vida dele. Que Deus foi com ele e ele passou na prova lá e Deus abençoou, enviou o anjo e o anjo ali foi e decretou a vitória. Amém? Por quê? Porque nos momentos difíceis que ele chegava, não vai desistir, não vai parar, mas fulano, ciclano, problema do ciclano, do fulano, para de ser frouxo, vira homem e vai para cima. É assim. Eu sou esse. Amém? Porque tentar me instruir não vai dar certo. E ficar querendo chorar nos meus ombros também não vai dar certo. Porque eu vou te fazer um carinho que às vezes vai achar que eu estou te machucando. Mas isso vai sair como bênção na tua vida e você vai agradecer lá na frente o que você não entende hoje. Você vai agradecer lá na frente. Que nem o obreiro está agradecendo a Deus lá hoje. Por quê? Deus me instrui para o momento que você está passando para te instruir. Amém? E eu sei que não foi fácil para ele. Mas eu fiquei calado, deixando Deus trabalhar na vida dele, deixando ele agir com a fé dele, e ele agindo com a fé dele, Deus chamou a atenção de Deus e Deus honrou. E na hora que ele precisou de um apoio, eu estava para apoiar ele pela misericórdia de Deus. É assim que nós temos que ser, fazer o bem às pessoas. Mas a honra e a glória nunca vai ser minha, nem quero tocar na glória de Deus, porque ele só me instruiu para instruir ele. E quem faz e quem fez todas as coisas foi Deus, né? Porque quando ele teve no coração de ter a carteira de trabalho, nem o emprego que ele entrou, o pai e a mãe queriam. Você tem que ter um emprego sentado no escritório com ar condicionado, tomando um cafezinho e pão de queijo.
Falei, não, obreiro, começa lá de baixo, faz assim, vai para cima, e você vai ver os seus sonhos realizados. Porque eu comecei assim. Eu comecei lá de baixo. Eu comecei do zero, desacreditado, julgado, condenado por tudo e por todos. E Deus me honrou em tudo aquilo que eu estava fazendo. As pessoas querem já a cadeira, aquela cadeira que move, faz massagem, pão de queijo, cafezinho, cappuccino, quer tudo do modo melhor, já quer sentar na cadeira de predência. Como que é? Como que é? Presencial. Não. Cadeira de... Quer se sentar na cadeira de presidente, mas como é que fala? Não, então vamos falar assim, já quer sentar na cadeira do rei, já quer ser rei, mas nem lutou para ser nada, já quer ser rei. Não, você começa lá do zero, lá de baixo, é uma semeadura. Demorou quanto tempo? 8 meses. 8 meses? Rápido. Rápido, e Deus te deu a vitória. Se todos falaram que você não ia ter dinheiro para você pagar? Falaram? Sim. Não ter condições, que o trabalho que você está não tem como, que isso, que aquilo, é isso? Sim, falaram isso. Falaram? E o final foi o quê? Foi a vitória. Foi a vitória calando e fechando a boca daqueles que desacreditam da tua capacidade. A tua capacidade não se envolve com a língua dos outros. Pega a tua potência e usa ela. Não escuta os outros. Porque é o que você semeia que você vai colher. Não o que as pessoas querem semear em você. O que elas querem semear de mal, de ruim, de derrota, de fracasso, de não acredita, que não vai ter condições, é para elas. Porque para você tem condições, vai dar certo e é vitória no final. Vai passar um processo doloroso, mas no final tem o cântico da vitória. Tem sabor de mel. E o sabor de mel é fazendo que todo mundo olhe para você e ainda fica com inveja. Não porque você quer colocar inveja, porque vão te invejar, ele conseguiu. Amém? É assim. Para de escutar essas pessoas que ficam semeando as coisas ruins para você. Para de ficar escutando pessoas que ficam dando palavras de derrota, de fracasso, colocando em posição que o trabalho que você está não dá dinheiro, que o trabalho que você está não tem condições de você pagar as lojas. Tem condições porque você tem um potencial. E se você serve a Deus, colocar Ele na tua frente e consagrar tudo a Ele, Ele faz acontecer lá onde todo mundo diz que não tem jeito. Porque Deus é esse. Deus é esse. Desacredita de Deus. É da onde não tem condições que ele faz. Ele não trabalha com condições. Ele dá condições. Você entendeu? 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 Você entendeu? Eu também entendi. E você que está ao vivo? Você quer condições? Não, com Deus é sem condições. Porque Ele que provê todas as coisas e dá condições. Amém? É Deus que provê tudo para nós. Aquele que anda pela fé, ele vai viver uma vida abençoada, uma vida de vitória. Vai ter luta, vai ter as pessoas perseguindo, vai ter as pessoas semeando, querendo semear em você, mas você tem que saber do Deus que você serve, chorando ou não, gemendo ou não, continua e não para, não desista, não joga a toalha, seja forte, corajoso, não temas, porque é o Senhor que te ajuda, te toma pela mão direita e te ergue do pó da cinza do monturo e coloca você entre os príncipes. É Ele que faz todas as coisas. Para quem confia nele. Amém? Com
A pai e a mãe zombaram do trabalho que Deus colocou para ele. Zombaram. Mas teve que ver lá na frente a vitória e ainda aplaudir e falar: meu filho, tu venceu. É isso, porque os nossos inimigos ainda vão aplaudir a minha e a tua vitória. E você vai ter certeza disso, que Deus é com você. Se alegra, porque o teu inimigo ainda vai aplaudir você e falar: parabéns, você venceu. Aí você vai falar: não fui eu, foi o meu Deus que deu a vitória. Dá glória a Deus. Vai bater palma. Quem desacredita vai ter que bater palma e falar para você: ah, você venceu. Eu pensei que não ia dar, mas você venceu. Vai ter que bater palma. E o que sua mãe falou hoje? Ele falou parabéns, ficou toda feliz e publicou nos status lá. Não, volta. Tá falando, né? Tô sabendo o que falou. Quando sua mãe desacreditou, o que ela falou hoje pra você? Acho que quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem dela. Aí eu falei que eu cheguei. Olha pra câmera. Eu cheguei em casa e falei que eu passei. Aí quando eu vi a mensagem, quando eu cheguei do serviço, ela mandou parabéns e colocou nos status lá que eu sou habilitado e colocou toda feliz a minha foto lá. É. Agora ela acredita? Agora ela acredita. Acredita, né? Mais ou menos, né? É. Amém? Eu falo, quem desdenha de nós, Deus faz aplaudir. Pode ser pai, pode ser mãe. O que seu pai falou para você? Meu pai ficou muito contente, ele ficou feliz, né? Até te abençoou, né? Abençoou, né? Mas o que ele falou para você? Ele falou, aí sim, agora tá habilitado, né? É nós? Ficou daquele jeito feliz, né? É nós, filho, irmão. Agora sim, filho, tá ligado? Ficou assim, né? Assim? Ficou todo feliz, né? E isso, irmão? Ele ficou mal feliz. Ficou feliz? Ficou, né? Falei pra ele da notícia. Aí ele falou, falei pra você. Amém? Amém. E os seus familiares? Ficaram felizes, né? Teve que engolir o choro, né? Teve que engolir, né? E o seu patrão? Eu cheguei lá já pulando lá, abraçando, falei que eu tô habilitado, né? E ele? Aí ele ficou, Fala! Foi aquele jeito dele lá, mas... Que jeito? Ele ficou normal, né, pastor? Não ficou feliz? Eu acho que sim. Mas teve que engolir o choro também, né? Teve também. Mas ele foi também, Deus... Tem que agradecer a Deus e também a ele, né? Porque nos momentos que você teve que fazer aula, ele te ajudou? Sim, eu agradeci a ele também pela oportunidade de ter deixado, né? E eu abençoei ele, né, também. Porque não é qualquer trabalho que você pode sair no horário de trabalho, chegar um pouquinho mais tarde e fazer aula de motorista, né? Sim, hoje em dia, principalmente quando é registrado, não pode essas coisas, né? Não, qualquer trabalho, ninguém quer ficar sem um funcionário. Tô pagando, não é assim? Verdade. Então, graças a Deus que Deus tocou no coração dele, também te deu essa oportunidade. E você foi lá e deu um abraço nele? Sim, aí ele ficou feliz depois, né? Aí eu agradeci a ele. Aí ele falou assim, quando nós abençoamos, nós é abençoado, né? Eu falei pra ele, né? Uhum. Aí ele ficou todo feliz lá. Glória a Deus. Teve que engolir o choro também, né? Aí ele falou que faz o bem, né? Ajuda o próximo, abençoa também, né? Mas é assim, a lei da semeadura. Se você não abençoa, você não é abençoado. É assim. Abençoar não é reter a mão de volta. Abençoar é abençoar e vá. Amém? E todos engoliram o choro. Todos engoliram, né? E eu falei para você vir aqui hoje, como? Você falou para mim ontem que era só para mim vir aqui habilitado, né? Senão o negócio ia pegar. Ia pegar o quê? O chicote ia estralar, né? E o que eu falei mais? Foi isso, né? Não, deixa quieto, né? Dá o microfone aqui, o senhor tá falando muita coisa. Amém? Eu falo, é a lei
semeadura. Aqueles que desacreditam, vai postar sua vitória. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles veem um filho e acham que é incapaz desse filho conquistar. Ele vê um outro filho e acha que ele é capaz de conquistar. E não é assim. Aquele que ele menospreza, aquele que ele acha que não vai conquistar, é o que Deus pega e faz conquistar. Porque eu falo por mim. Eu era o último. E Deus mudou a história. Amém? É assim. Ninguém acreditou. Ninguém acredita. Ainda que vê milagres que nem tem nessa igreja, as coisas que Deus tem feito e o que eu tenho vivido, ainda não quero acreditar. Mas Deus faz engolir o choro. Porque sabe qual era o choro deles? Deixa eu te consolar, deu errado a tua vida, ainda bem. Aí engole o choro, porque agora você tem que engolir o choro e aplaudir a vitória de Jesus. Engole. Porque a sua semeadura não pega em mim. Toma cuidado com o que estão semeando em você. E tome cuidado com o que você está semeando. Não desacredita. Com Deus, de Deus ninguém se zomba. Amém? E a colheita, ela pode ser boa, mas quando ela pode ser ruim. Amém? Só depende de você. Não posso falar de nós. Porque o caso é você. No caso sou eu. Né? Não gosto da palavra eu. Mas de mim. Né? Porque se eu confiar em Deus, colocar Ele nos projetos, Ele vai assinar. E aí, o obreiro, ele aprendeu algo. Que foi o quê? Não, vou chamar a atenção de Deus. Eu vou subir um monte de joelho. E quantas vezes você subiu um monte de joelho? Subi 2 vezes. 2 vezes. Para quem passa no monte e olha, fala, esse cara é louco. Deus não quer saber disso não. Mas é só para quem tem intimidade com Deus e sabe que chama a atenção de Deus. E Deus dá a vitória. Ah, mas para ter uma carteira de habilitação, de motorista, precisa fazer tudo isso? E não faz não, para ver. Você faz tudo certinho, chega lá no final, você é profissional na prova. Chega lá no final, você acha um filho do diabo lá e te reprova. Ainda mais no dia que nós vivemos hoje. Aí você tem que pagar novamente, aí você tem que fazer outras coisas para poder ter de novo. Quantas pessoas não fizeram isso? Quantas pessoas não chegam lá e na hora... Ela até sabe tudo, chega lá na hora, vai bem, aí o cara fala, você está reprovado, porque você fez isso. E a pessoa às vezes nem fez, eles reprovam. Porque às vezes não vai com a cara, às vezes não vai com o jeito, às vezes não vai com a cor do cabelo, a cor da pele. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas quando nós colocamos Deus, tudo isso Deus abate. Ainda que pareça que vai dar errado, Ele faz dar certo. Ele faz dar certo. Deus hoje me tomou aqui um calor, estava cansado. E Deus falou, você vai falar, vai entregar uma chave de casa, você vai entregar uma chave de carro, você vai chegar, vai entregar uma chave de empresa. Aí ele abriu minha boca e fez um vídeo. Eu falei, Jesus amado. Ele falou, quem faz sou eu, não é você. Aí ele falou para mim assim, antes de começar o culto, só profetiza só, profetiza. Eu falei, Senhor, eu profetizo. Então profetiza mais. Profetiza. Profetiza. Profetiza no nome de Jesus, que você vai ver as coisas acontecendo. Não é no seu tempo, não é no nosso tempo. Mas já aconteceu aquilo que você profetizou. Amém? Já aconteceu. Já está com o seu milagre. É só tempo de gerado. Está gerado o seu milagre. É só tempo dele nascer.
Amém? Porque foi profetizado. Aí ele foi lá, aí depois de 8 meses nasceu o milagre dele. Amém? 8 meses para 9 meses? É? Então, o milagre já está gerado, é 9 meses. 8 meses. Mas Deus, 8 meses não dá, pastor, para gerar, pastor. Vai morrer, nasceu antes, Deus faz viver. Aí cala a boca do médico. Aí cala a boca da medicina. Como viveu? Porque Deus quis. Como aconteceu? Porque Deus fez acontecer. E como acontece? Aí não quero explicação não, porque nem eu sei. Isso é coisa para Deus, né? Porque um rapaz igual o obreiro, né? Jovem, 21 anos, chegou na igreja sem saber nada, tentando se matar, né? Tentando suicídio, depressivo, e veio para a igreja, e com 20, você entrou na igreja quantos anos? 17 anos você entrou na igreja? Com 17 anos você entrou aqui, nesse ministério. 17 anos Deus tem feito maravilhas na tua vida. Quando todo mundo falou, isso aí não vai dar em nada, isso aí só pensa em se matar, o pai preocupado, a mãe preocupada, o irmão preocupado, a família preocupada, isolado no quarto ali sem comer, e dando trabalho, aí vem para a igreja, Deus mudou o obreiro, né? O obreiro Guilherme, vou chamar o Guilherme para não falar que ele é dele, não era obreiro, né? Era o Guilherme. Aí mudou o Guilherme, aí fez do Guilherme um obreiro, aí ninguém acreditou e o obreiro começou a cuidar da obra de Deus, e quando eu viajava, o obreiro que cuidava da obra de Deus, como é que ele cuida? Como é que você viaja e deixa na mão do jovem? Porque Deus confiou nele e eu confiei, Deus colocou a confiança em mim, confiou nele e eu confio nele. Ah, mas não pode confiar nele, mas se Deus colocou a confiar, deixa lá, porque é Deus que trabalha. Ah, mas ele é jovem, não tem estrutura, o pai e a mãe devem ter falado alguma coisa, o pai e a mãe devem falar, mas como o pastor vai, vem que o dinheiro que entra na igreja, o que você faz? Eu falei, ele está instruído em tudo, no dinheiro que entra na igreja você faz isso, nos dias de culto você faz aquilo, então está instruído. A pessoa obedecendo, ela tem tudo. Agora a pessoa quando vê o dinheiro e rouba, aí ela não tem nada. Amém? Não tem nada. Então, você vê que a semeadura foi boa. A semeadura foi tão boa, porque ele aprendeu, cuida da obra, expulsa demônio, prega a palavra, louva a Deus. Deus deu vários dons para ele poder agora só manifestar os dons agora para que ajudar vidas. Então Deus quer um espírito de ousadia, e esse espírito de ousadia é o que? É ele se manifestar o poder de Deus, porque Deus deu o dom do louvor, Deus deu o dom da palavra, Deus deu o dom de prosperar, Deus deu o dom de conquistar, Deus deu o dom para tudo. E Deus, ele começa a fazer tudo na vida dele e na vida daquele que é instruído e recebe a obediência. Porque quando eu obedeço, eu recebo tudo. Então você vê que quando você obedece, ainda que para você não é do teu jeito, porque eu não vou ensinar ninguém do jeito que as pessoas querem que eu ensine. E ainda pode falar que eu sou mau, pode falar que eu sou assim, pode falar, fique à vontade, porque é assim que tem que ser. Porque antes de tudo isso, eu fui instruído a passar por várias situações. Amém? Mas você vai pensar às vezes que eu não quero o teu bem, mas isso é para o seu bem. Amém? Porque eu sei que eu estou semeando. E você sabe que você está semeando? Você tem que saber. Amém? Nunca menospreze ninguém. Nunca pisa em ninguém. Porque a pessoa que você pisou é a pessoa que você vai ter que honrar. Escuta o que eu estou te falando. O mundo dá voltas. E Deus permite isso. Porque de Deus ninguém se zomba. Amém? E as palavras de Deus é eficaz. É
mais afiada que uma espada de 2 gumes. Penetra e vê as intenções do coração, vai lá nos rins e penetra você todinho. É mais afiada do que tudo a palavra de Deus. Amém? Para aprumar o vaso de Deus. Amém? Vamos lá. No versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que é corrupção semear para a carne? E o que é semear para o Espírito e ter a vida eterna? Acho que você já pegou já aí, né? Se eu semear para a carne, o que é a carne? Os prazeres da carne. Quais são os prazeres da carne? Bebedice, glutonaria, prostituição. Amém? Adultério. Amém? Roubo, mentira, falso testemunho. Você está semeando na sua carne. E você está se corrompendo. Amém? E daí você vai indo na corrupção. Só que está semeando na sua carne. E você sabe qual é o final dessa semeadura? Sabe qual é o final dessa semeadura? O inferno. Porque o rico e o Lázaro, o rico esbanjou a vida inteira, né? Ele semeou o quê? Só o ouro e a prata, e não ajudar a ninguém, né? Então o final do rico foi o quê? O inferno. E o final de Lázaro, pobre mendigo, o céu. Então não desacredita de ninguém não, hein? Lázaro era mendigo, pediu um pão para comer. Aí ele batia na porta do rico. Tem um pão para mim. Sai daqui, ô fedorento, mendigo miserável. Quando chegou na partida dos dois, tiveram uma separação. Um foi para o céu e outro foi para o inferno. E o outro que estava no inferno estava queimando no inferno, que a boca estava seca. E ele falou, quando ele viu o mendigo no céu, no seio de Abraão, falou: pai Abraão, molha o dedo na boca de Lázaro e manda ele pôr na minha boca só para refrescar. Porque no inferno é fogo e a boca vai secar e nunca vai deixar de secar e vai corroer. E ele pedia socorro só para molhar a ponta do dedo para pôr na boca dele para refrescar. Olha como que vai ser o inferno, vai ser muito pior. Amém? Então não desmerece ninguém, nem o mendigo, amém? Nem a prostituta, nem o ladrão, porque esse negócio é com Deus. É Deus que muda o homem. Amém? Como me menosprezaram também, me rejeitaram, porque eu era ladrão, era mentiroso, era traficante, né? Fazia minha corrupção, era o quê? A droga, a cocaína, a cerveja, o cigarro, a prostituição, né? A orgia. Então tudo aquilo que eu vivia, eu colhi aqui nessa terra. As mentiras, as coisas erradas que eu fiz, eu colhi tudo nessa terra. E algumas que Deus não permitiu, senão eu já não estaria aqui. Colhi tudo aqui. Não vai pensar que você vai passar batido na terra, que você não vai colher o que você está plantando, os roubos que você está fazendo, as coisas erradas que você está fazendo. Vai pensar que você uma hora não vai colher. Você vai colher. Você vai colher, porque eu colhi. E fui morar na rua. Por aquilo que eu fui fazendo.
E quantos não voltaram? Quantos que eu vivia neste mundo foram embora já? Foram uma maioria. Se sobrou foi 1, 2, 3, que era do nosso ramo. 1, 2, 3, eu sou um. Tem mais um, mais outro. E aquela multidão que nós andávamos, morreu tudo. Polícia matou, morreu das drogas, foi roubar, morreu. Isso é a corrupção. Então nós que somos crentes cristãos, não podemos ter essa corrupção na carne. Porque senão nós vamos colher isso. Por isso que Deus fala, de Deus ninguém se zomba. Muito cristão acha que fazendo as coisas erradas vai se dar bem. Não vai. Uma hora a conta vai chegar. Que nem a conta do seu banco, do cartão. Chega, meu Deus, tem que pagar juros, 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 juros. Aí Deus fala, você vai pagar juros, juros, juros. Eu paguei por tudo aquilo que eu fiz. Fui preso por aquilo que eu fiz. Passei situações da corrupção na carne. Hoje, andando com Cristo, eu não posso ter uma mente para a corrupção da carne. Porque a corrupção da carne é o quê? É os prazeres que ela quer. Não é? Se nós deixar a nossa carne, nós volta a fazer tudo que é errado de novo. Sim ou não? Tudo. Não se escapa nem pastor, nem apóstolo, nem ninguém. Não se escapa ninguém se nós der razão para ela. Amém? Porque hoje eu estou exausto. Falei, obreiro, você vai orar hoje. Eu estou fraco. Mais fraco. Mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Uma pelo calor, outra pelo jejum, outra pelas guerras espirituais que ninguém vê. Aí, obreiro, começa orando para que eu estou meio fraco hoje. Amém? Só que ninguém vê isso. Mas agora eu já estou forte. Você sabe por quê? Porque a palavra do Senhor me fortalece. Amém? Então você sem a palavra é corrupção. Mesmo fraco, nunca, jamais abandona os caminhos e não saia da igreja. Mesmo que você está colhendo coisas que você fez e errou, não sai da igreja, porque na hora certa Deus te dá a vitória. Não abandona nunca os caminhos do Senhor. Por nada que você fez, você vai colher, colhe, porque você errou, mas não abandona os caminhos de Deus. Aprenda isso. Amém? Não desista. Deus dá vitória. Na hora certa Ele dá vitória. Não precisa abandonar a casa do Senhor. Não precisa se afastar do Senhor. Aí errei, falei, veio corrupção, veio a minha colheita, pastor, minha colheita está dolorosa. Continua, porque Deus vai se agradar de você não desistir e te dar vitória. Se você parar, a corrupção vai te levar você à morte. E é isso que Satanás quer, que você pare, que você desista. Não para. Amém? Agora, semeia o Espírito, tem a vida eterna. O que se há para o Espírito terá o quê? A vida eterna. Você vê que a nossa salvação depende da nossa semeadura? Depende de estar ligado na palavra de Deus? Depende de estar focado na palavra de Deus?
Amém? Tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Fui salvo, agora vou viver minha vida de qualquer jeito lá no mundo. Tome cuidado naquele grande dia. Muitas das pessoas se enganam. Amém? Eu me afastei de Deus, estou tão bom aqui. Naquele grande dia Deus vai me salvar. Eu não vou nem falar de que Deus vai salvar ou não vai, mas tome cuidado. Porque se a corrupção da carne leva ao inferno, tome cuidado. E os prazeres da carne levam ao inferno. O rico teve só os prazeres. Tinha do bom e do melhor, riqueza materiais da terra? Tinha. Tinha tudo que ele queria? Tinha. E para onde ele foi? E o Lázaro, que pedia um pão na porta dos outros ou uma moeda? Tinha o quê? Nada. E para onde ele foi? Para o céu. Porque as pessoas também veem a igreja como mendigos. Trata o pastor como um mendigo, um ladrão, um malfeitor. E o pastor não tem feito nada de mal para ela. Né? Trata. Só que a palavra de Deus, ela vai uma hora ou outra trazer a colheita para todos nós. Todos. Amém? Então, semeia no Espírito. O que é semear no Espírito, igreja? Falar as boas coisas. Falar a verdade com o seu próximo. Né? Falar e ensinar o que é de bom. Não tem como ajudar? Se afasta, para que você não semeie coisas ruins. Amém? Então, é pregar o Evangelho, dar a palavra do Evangelho de vitória, de que Deus possa mudar a vida da pessoa, ter a certeza da palavra que você está dando de vitória para a pessoa. Amém? A mesma coisa é para o casamento. Tudo isso envolve o cordão de 3 dobras. Amém? Então, a vida eterna depende. Sabe de quem? De quem? Hã? Depende de quem? Hã? Fala alto. Fala. Não depende mais de Deus. Depende do que nós semear. Porque Deus, Ele já deu a salvação para nós. Já escreveu o nosso nome no livro da vida e conta com nós lá. Só que Ele quer contar com nós aqui na terra também. Para fazer boas obras. Amém? Ele conta com nós aqui na terra. Para fazer o bem. No mundo que está corrompido. No mundo que não quer saber dele, mas nós temos que falar dele. Amém? Olha isso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? Então se nós fazermos o bem, nós vamos colher o quê? O bem. Vamos ceifar o quê? Vamos colher o quê? O bem. Se não desfalecermos, se não desistimos de fazer o bem. Então não desista de fazer o bem. Eu tentei, continua tentando, continua fazendo. É que nem o casamento. Só eu faço. Você não ama, você não casou? Continua fazendo. Meu marido, para de olhar os defeitos do seu marido. Olha para você, continua semeando bom, porque ele vai te dar a semeadura boa também. Não, vou desistir do meu casamento. Isso, aquilo outro. E aconteceu alguma coisa, ele te abandonou? Ela te abandonou? Não. Ele adulterou? Ela adulterou? Não. Por que você quer desistir? Porque ele não me dá atenção, não tem mais relacionamento, não tem mais conversa. Não tem nem na cama, não se deita mais. Mas é só uma questão de conversar e mudar, porque vai dar certo. Dá certo. Você está fazendo bem, você está plantando bem. Só espera ele acontecer. Aí a palavra diz o quê? Se não desfalecemos, continua fazendo bem. Amém? Por isso,
enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eita, fazer bem a todos, principalmente os da família da fé. Olha para cá. A da família da fé é quem? Olha a luta que é. Né? Pegar o irmãozinho que falou mal de vocês, ó, tá perdoado, irmão, vou te fazer o bem. Tem que fazer o bem. Tem que perdoar, principalmente os de dentro de casa, que é os da igreja, que nós temos que fazer o bem. Amém? Porque para você chegar onde você chegou, você passou o que ela passou, ou passou o que ele passou. Ninguém chegou aí onde chegou, não errando, não falhando, não brigando com um, não brigando com o outro, não desentendendo com um. Mas isso passou e Deus ensinou, não ensinou? Agora faça o bem. Amém? Principalmente os que se afastaram da igreja, quando volta, aí que nós temos que ser mais felizes com ele. Tratar eles bem, né? Porque é melhor eles aqui dentro do que você ver eles morrendo lá fora. Isso já não é uma missão de um crente, do cristão, é? Não, né? Você vê que Deus falou, principalmente os da fé, fazer bem a todos, mas principalmente os da igreja. Porque como eu tenho defeito, você também tem. Né? Quando eu erro, você também erra. Quando eu falho, você também falha. Quando eu peco, você também peca. Quem é melhor que quem? Ninguém. Então façamos bem uns aos outros. Não dá para fazer o bem? Dê uma palavra, deixa a pessoa na dela, que ela vai entender e ela vai mudar por si mesma. Porque se você também fica muito junto com a pessoa que só erra, ela não muda. Ela não muda. Porque toda hora ela vai lá. Errou, aí você passa a mão. Errou, 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 agora sofre a consequência da sua semeadura. É assim. Mas ainda eu estou te fazendo bem. Por quê? Isso não é deixar de amar. Porque o amor não tem medo. E lança fora o medo. O meu amor disciplina, repreende. E não tem medo de perder. Não tem medo de deixar a pessoa pagar por aquilo que ela fez. Por quê? Porque ela vai aprender assim. Eu aprendo assim, por que com vocês vai ser diferente? Até quando eu não conhecia muito o Evangelho, eu falava, Deus, só eu sofro. Quando eu fui ver, tem gente que sofre mais que eu. Você pega a dor de alguém que está passando uma enfermidade, e você está com saúde, você vê aquela pessoa lá definhando, quase chegando à morte, né? Aí você olha para você e fala, nossa, eu não estou sofrendo nada, olha a pessoa como está. O que eu estou passando é nada, perto do que ela está passando. Então não pensa que é só você que sofre. Tem gente que sofre mais que você. Mas a história não é quem sofre mais. A história é você parar de sofrer. Tirar a rebelião, tirar a rebeldia. Porque a rebeldia que faz o sofrimento. Você acredita nisso? É a rebeldia que traz o sofrimento para nós. Então não adianta culpar ninguém. Ninguém. Deuteronômio capítulo 11. Deus é bom? O tempo todo. Deuteronômio capítulo 11. Versículo
Eu vou ler 2 versículos. Capítulo 11, versículo 8 e 9. Amém? Olha só. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis a possuir a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que emana leite e mel. Amém? Amém. Então a obediência vai levar a o quê? A terra que Deus tem preparado, que emana leite e mel. Amém? Amém. Isso é a obediência. Vai lá para o versículo 26 do capítulo 11. O título diz assim: a bênção e a maldição. Versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus coloca o que diante de nós? A bênção e a maldição. Ele falou vós. Então são todos nós. Amém? Ele coloca a bênção e a maldição. Qual você escolhe? Ninguém vai querer maldição, né? Ah, mas e que você está semeando? Olha só como é que é. Eu quero entrar na terra que manda leite e mel, senhor. Mas o que você está... Como que você vai prolongar os seus dias de vida se você não obedecer? Se você escolher a maldição, os seus dias são curtos. Você antecipa a tua morte e vive uma vida na miséria. Porque a maldição é boa? Maldição é miséria, né? Então vai lá de Gálatas, não é para voltar. Lembra de Gálatas? Olha como está em Deuteronômio. A bênção e a maldição. Se obedecer os mandamentos do Senhor que hoje vos ordeno, você vai entrar na terra, vai prolongar os dias, sua família vai ser uma bênção, seus pais, seus filhos, tudo será uma bênção. Se obedecer. Não obedecer, vamos lá. 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheceste, quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, em que vais para possuí-la, então pronunciareis a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Então nós temos que falar do quê? A vida com Deus é fácil? Eu falo para vocês, nós temos que falar as bênçãos, mas nós temos que falar também as maldições. Pastor, está me amaldiçoando, me amaldiçoou. Não, se você for nesse caminho, esse caminho é de maldição. Se você não se frear, você vai se amaldiçoar. A corrupção da carne, dos prazeres. O fruto do Espírito, obedecer os mandamentos do Senhor que Ele nos ordena. O que Ele nos ensina, como ser, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, toda força. Amém? Amar a si mesmo e ao próximo, saber perdoar, tem que saber perdoar. Isso se adquire, é dom de Deus perdoar. Então fala para Deus dar esse dom para você poder perdoar facilmente e não carregar mágoa, porque se você carregar mágoa, você vai entrar em corrupção na tua carne. Se você carregar ódio, você vai carregar corrupção na sua carne. Se você carregar vingança, vingança virá na sua carne. Olha a destruição vendo, a maldição. Amém? É a mesma coisa o casamento. Pega ali, Obrigado, água ali, por favor. A mesma coisa o casamento. Se você casou,
Você tem que fazer o seu casamento ser uma bênção. Mas também você tem que ensinar que o seu casamento vai ter dificuldade. Mas não pode ser maldição. Não pode ser maldição. Porque a palavra de Deus está ensinando o quê? A bênção. O caminho que nós devemos andar. E nós não podemos escolher outros deuses como nós não conhecemos. Se nós conhecemos o caminho do Senhor, no caminho do Senhor nós temos que permanecer. Ah, mas inventaram uma igreja, pastor, que lá pode viver do jeito que quer, pode ir pro samba, pode ir pro pagode, pode ir pra balada, pode encher a cara, tá tudo certo, pastor. Ah, vamos pra lá, aquela igreja lá fala de Deus, é uma paz, fala de Deus, nós não vivemos do jeito que a gente quer, mas fala de Deus, isso que é a igreja. Vai lá para você ver. A maldição. As pessoas pensam que só porque aqui nós não pregamos religião, elas acham que nós vivemos de qualquer jeito. Né? Não é assim. Não é bem assim. Nós vivemos no Espírito. Na liberdade do Espírito, mas nós temos o mandamento de Deus, do que nós temos que fazer e o que nós não podemos fazer. É por isso que ele ensina a religião, porque Deus não é religião, não é ficar colocando doutrina, para que o homem tropece e depois condene ele. Porque ele tem que saber da bênção e da maldição, ele tem que saber do caminho. Amém? Não pode enganar ninguém. Tem que falar as consequências. Tem que falar a bênção e as consequências da maldição, e as consequências da bênção, e as consequências da semeadura e da colheita. Amém? Então, Deus está falando com nós hoje, nós não podemos se desviar do caminho, igreja. Desviando do caminho, você vai adorar outros deuses, e qual você não conheceste. Eu não queria falar não, mas eu vou falar. Eu vi uma cantora gospel. Era uma bênção. Mas esses dias, hoje eu vi ela, falei, Jesus tenha misericórdia. A pessoa cega totalmente. E parece que ela nunca foi de Deus. Apaga o brilho, a fala é outra, a arrogância, a prepotência, aquele negócio que o achismo, aquele negócio que eu posso fazer tudo agora, é a rebeldia. É isso que Satanás faz. Acaba com o brilho da pessoa, a pessoa fica sem brilho, sem sorriso, né? Fica assim aquela coisa linda que é do Espírito. E diz que mudou até o sobrenome. Porque não gostava, não quer mais saber do sobrenome que carrega uma carga. Você sabe por que carrega uma carga no sobrenome? Porque o nome e o sobrenome dela tinha um peso espiritual conhecida. Como no louvor. Por isso quer tirar o sobrenome para ser só um nome e colocar uma inventação para ser uma coisa errada. Adquiriu a maldição. Mas nisso nós temos que estar orando por essas pessoas. Amém? Nós temos que fazer o bem a elas ainda, independente do caminho que ela tomou. Olha como é que é. Amém? Ou nós façamos o bem, ou nós fazemos o mal. A vida não é tão fácil assim. Os caminhos de Deus é perfeito. Mas quando eu entendo o caminho que tem maldição e tem bênção, maldição é quando eu fico rebelde. Quero fazer do meu jeito as minhas vontades. Bênção, quando eu acredito em Deus, ainda que eu erre, que eu peque,
Mas eu vou ali, dobro o joelho, peço perdão e continuo com Deus e peço perdão a Ele e vou caminhando diante dele para que Ele possa me moldar. Então a maldição sai. Porque onde teve maldição, superabundou a graça de Deus. Amém? A maldição não é maior do que a bênção de Deus. Porque que Deus abençoa, a maldição ela sai e não volta. Então você pode ter certeza disso. Você pode se sentir estar amaldiçoado, mas se Deus abençoa, a maldição ela sai e a bênção é maior do que a maldição. Amém? Você entendeu? Só até aqui. Só até aqui. Para ficar cravado no teu coração. Então escolhe hoje a mudança. Porque domingo nós vamos tomar a Santa Ceia. E esteja preparado para tomar essa Santa Ceia, que vai mudar a nossa vida. Se arrependa das coisas erradas. Peça perdão. Fala com Deus. Para que no domingo você tome uma Santa Ceia e seja totalmente restaurado e restaurada. Não deixe nada no teu coração, na sua vida, de maldição. Tira todas elas, porque agora só depende de cada um de nós. Amém? E escolher o caminho do Senhor e ser uma bênção na mão do Senhor. Amém? Então é isso que Deus quer de cada um de nós. Domingo, Santa Ceia do Senhor, às 18 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma Santa Ceia, e como nós nunca tomamos em toda a nossa vida, vai ser essa Santa Ceia, amém? No nome de Jesus, deste domingo, dia 12, louvado seja Deus. Se Deus quiser e permitir, nós chegamos até lá, vai ser uma Santa Ceia que vai mudar a nossa vida, amém? Glória a Deus. E você hoje, que vai cumprir o seu pacto do cordão, você pega o seu pacto, cumpre o seu pacto. Você que trouxe o seu dízimo, cumpra com o seu dízimo. Você que trouxe a sua oferta, cumpra com a sua oferta, porque pacto você vê que não é brincadeira. Olha o pacto que é. As pessoas pensam que fazer pacto com Deus e quebrar vai ser abençoada. Não tem aquela música lá, aquele rap que diz assim: não vá, não vá, o pacto sagrado que você e eu juramos só amar nosso Deus. Mas o tempo não passa, menino, amigo, que cresceu, sofreu e esqueceu de Deus. O pacto foi quebrado. Eu vi um moleque bem louco. E aí vai. Quebra o pacto não. Cumpra. Pacto, as coisas com Deus não é brincadeira, igreja. Ser dizimista é ser fiel a Deus. Roubar a Deus traz o que para nós? Maldição. A palavra de Deus diz que se nós roubar o dízimo, se nós pegar o dinheiro que Deus nos abençoa e não devolver na casa de Deus, o que nós somos? Amaldiçoados. Os dízimos e as ofertas. Palavra de Deus ensina a nós tudo. Porque tudo isso é para o nosso bem, que Deus quer. Tem como eu estar na casa de Deus e não ser dizimista? Não existe eu estar na casa de Deus e não ser dizimista. Não existe. Por quê? Porque eu quero a bênção, não quero a maldição. Pronto. E a bênção é o completamento de várias coisas de ordenança que Deus deixou para nós ser abençoado na palavra dele. Amém? E outra coisa, estar na casa de Deus, foi abençoado, teve a vida mudada,
e não ter a gratidão, o reconhecimento, o amor a Deus, de ajudar a obra de Deus, com o dízimo, com as ofertas, com os votos, né? Então a pessoa dessa é o quê? É uma pessoa ingrata, uma pessoa rebelde, que só quer para ela. É uma pessoa que faz rebelião, porque você pode ver, a maioria das pessoas que você conversa, que não devolve dízimo, elas falam que o pastor é ladrão, que a igreja é ladrona. E o pastor anda de carro novo e o membro anda de carro velho. Que eu saiba, eu perdi o meu carro, estou andando a pé. E cadê? E o carro que eu ganhei também ele me deu. E também ele levou. Hoje eu ando a pé. Amanhã eu posso estar andando de carro. Aí vai falar, o pastor comprou o carro com o dízimo que ele faturou. É. Aí quando eu estou andando a pé, está sendo um pastor. Aí na hora que eu andar de passar de carro na rua, você vai ganhar todo mundo tortando a cara. Ladrão! Aí vai lembrar de mim novamente. Quando está a pé, está todo mundo legal. É. Não, é pessoas rebeldes, ingratas, aquilo que Deus fez por elas. Não devolve dízimo, não dá oferta, não faz voto, fica falando mal da igreja, fica falando mal do pastor, fica falando mal dos irmãos. É uma pessoa rebelde. Amém? É rebelde. Tem que tirar esse espírito de rebeldia. Escolhe ser bênção, ser maldição. É o que você vai colher. Ou aliás, é o que nós vamos colher. Porque eu também me incluo nisso. Amém? Eu não sou melhor que ninguém. Eu me incluo nisso. Porque tem pessoas que acham que é só para aquele, né? A palavra só está sendo para aquele lá. Aí, posso falar? Ai, Deus está falando só para aquele. Aí está no orgulho e não está recebendo a palavra de Deus que está sendo para ela também. Olha o que o diabo faz. Nossa, hoje Deus pegou fulano e ciclano. Olha lá, já está fazendo o quê? Está semeando o quê? Não, pega a palavra para você, deixa que a palavra vai para cada um. Amém? Cada um pega. Não, mas essa palavra não foi para mim. Eu só pego o que é para mim. Tá bom, e uma palavra dessa ninguém quer pegar. Não, mãe. Não, pastor, você estava endiabrado. Prega uma palavra disso aqui, está endiabrado. Nem ele mesmo, nem ele mesmo, ninguém quer falar. Mas não sabe minha vida com Deus. Ela vê a minha vida, mas não sabe a minha vida com Deus. E é por isso que eu não gosto de ficar falando dos outros. Amém? Para de ser fofoqueiro. Para de ser fofoqueira. Para de falar da vida dos outros. Larga isso. Você também que está ouvindo conosco. Para de ser fofoqueiro, fofoqueira. Faz o bem. Não tem o que falar? Vai orar. Vai jejuar, vai ler a Bíblia, se esconde no banheiro. Fica falando mal da vida alheia, você vai colher o que você está falando, orelhinha. Você vai colher, a pessoa pensa que não vai colher. Deus não está vendo, fica zombando aí, seu aí. Pensa que Deus não está vendo? Você vai colher tudinho. Aí não fala que foi amaldiçoado não, porque é sua boca. Para de falar da vida alheia. Para de falar da vida alheia. Deus deu quantas vidas para você? 7? Você é gato? Nem gato tem 7 vidas. Inventaram isso para ele. Amém? Deus deu uma vida para cada um cuidar da tua. Cuida da tua vida, fofoqueiro. Amém? Mas eu vi fulano lá brigando, eu vi nada de vez te ajudar, fica acendendo fogueira ainda. Não vai ajudar? Joga água para apagar o fogo.
se afasta. Amém? Que nem aqui. Esses dias aqui, a igreja virou branca, ficou branca. É azul, ela ficou branca. Mas eu, na santa paciência de Jesus, fui, conversei numa boa, né? Foi tudo resolvido. Aí depois eu vi as placas da igreja tudo voando. Falei, Jesus amado, que luta foi nesse dia. Mas foi tudo resolvido, tudo em paz e está na paz. Porque o que esperavam de mim, receberam outra coisa de mim. Né? Pensaram que eu sou aquilo que eles pensam. Né? Às vezes você fica pensando coisas das pessoas, que você coloca na cabeça e nem é o que a pessoa é. Né? Então tem a oportunidade de ser uma pessoa mais tranquila, mais serena, amém? E fique em paz, vive em paz. Aí fui lá numa boa, tá bom, na boa. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Foi ruim? Foi, mas foi bom no outro lado, que eu lavei tudo na igreja. Não sobrou nada, só até o teto. Amém? Acho que precisava. E é assim. É assim. Se fizeram com um propósito, vai colher o propósito que fizeram, mas a minha parte foi apaziguar. Né? Se quiseram provocar a pessoa errada. Porque o que esperavam de mim teve uma invertida. É assim que as pessoas, é assim que você tem que tratar. Tem hora que você tem que ser mais firme, né? Porque de vez em quando aí o negócio é meio complicado. Aí sai da frente. Eu sou esse cara aí. Sou esse e não mudo. Amém? Vamos mudar? Vamos mudar para fazer o bem. Amém? É para isso que nós temos que mudar, para fazer o bem. As pessoas querem que nós mudem para ela. Não, nós vamos mudar para fazer o bem. Só até aqui. Glória a Deus. Você que está ouvindo conosco, fica com essa palavra ao teu coração. No nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo o mal. Tenha um ótimo final de semana abençoado. Para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Se Deus quiser, domingo estaremos ao vivo. Tchau!